Olá, aqui é a Carmen, professora de Sociologia. Hoje é dia 7 de março de 2022 e esta é a aula 5 de Sociologia 3. O tema da aula de hoje é o conceito de alienação em Karl Marx. O termo alienação é a tradução mais divulgada das três principais palavras alemãs empregadas por Marx para expressar a ideia de tornar-se estranho a si mesmo, não reconhecer-se em suas obras, desprender-se, distanciar-se, perder o controle. O fundamento da alienação, para Marx, encontra-se na atividade humana prática, o trabalho. Como já vimos em aulas anteriores, o trabalho era considerado uma atividade desprezada para os gregos do século IV a.C., civilização que norteou os nossos valores ocidentais. Continuou assim durante a Idade Média, ou seja, do século III até a Revolução Industrial do século XIX. Então, durante 23 séculos, quem trabalhava era desprezado. Say what? Embora as elites sempre tenham vivido do trabalho dessas pessoas. Somente então, no século XIX, começa a valorização do trabalho, ou seja, há apenas 2 séculos. E por que você acha que isso aconteceu? Porque a mola, o motor propulsor deste recente sistema econômico chamado capitalismo, é o trabalho humano. E o que o Marx disse sobre isso? Segundo ele, o fato econômico é o estranhamento entre o trabalhador e sua produção. Deixe-me explicar isso. Antes do capitalismo, quando os seres humanos trabalhavam na agricultura ou de forma artesanal, eles tinham uma relação direta com a produção, ou seja, com o resultado do seu trabalho. A Revolução Industrial dá início à produção em massa. E como funciona? O trabalhador vende a sua força de trabalho, conforme já vimos, e as máquinas multiplicam essa produção várias e várias e várias vezes. É a produção em massa. A quantidade do que foi produzido, então, é enorme. O trabalhador não vende nem troca diretamente a sua produção, o que foi produzido. Ele passa a vender as suas horas de trabalho, o seu tempo. Em outras palavras, esse novo trabalhador do sistema capitalista vende a sua energia, a sua vida. Marx vai dizer que o trabalhador, em primeiro lugar, se separa, ou seja, se aliena do que é produzido, de sua produção. Até aí, o que você está achando? Faz sentido? Você tem que tentar viajar no tempo e se transportar para o início do século XIX para entender melhor. Então, retomando, o trabalhador é alienado, ou seja, separado de sua produção. Em segundo lugar, como ele vende suas horas de trabalho, durante aquelas horas, ele não pertence a ele mesmo. Ele, como se ele se alugasse. Em outras palavras, ele é separado, alienado de seu corpo. Marx sublinha 3 aspectos da alienação. Primeiro, o trabalhador relaciona-se com o produto do seu trabalho como algo alheio a ele, externo a ele, que o domina. Ele é adverso e relaciona-se da mesma forma com os objetos naturais do mundo externo. O trabalhador, então, é alienado em relação às coisas, aos objetos à sua volta. Número 2. A atividade do trabalhador tampouco está sob seu domínio. Ele a percebe como estranha a si próprio, assim como sua vida pessoal e sua energia física e espiritual, sentidas como atividades que não lhe pertencem. O trabalhador é alienado em relação a si mesmo. Número 3. A vida genérica ou produtiva do ser humano torna-se apenas meio de vida para o trabalhador, ou seja, seu trabalho, que é a sua atividade vital consciente e que o distingue dos animais, deixa de ser livre. Do mesmo modo como o operário se vê rebaixado no espiritual e no corporal, a condição de máquina. Fica reduzido de homem a uma atividade abstrata e a um estômago. Por quê? Porque ele trabalha para comer. O trabalho produtivo acaba por tornar-se uma obrigação para o proletário. Não sendo possuidor dos meios de produção, é compelido a vender sua atividade vital, que não é para ele mais do que um meio para poder existir. Na verdade, ele vive para trabalhar.
O operário nem sequer considera o trabalho como parte de sua vida. Para ele é antes um sacrifício de sua vida. O que o trabalhador produz para si mesmo não é a seda que tece, nem o ouro que extrai da mina, nem o palácio que constrói. O que produz para si mesmo é o salário. São essas 12 horas de tecer, fiar, tornear, construir, cavar e quebrar pedras a manifestação de sua vida? Pelo contrário, para ele, a vida começa quando terminam essas atividades. Ou seja, ele só começa a viver quando ele para de trabalhar. É como se ele não vivesse durante o seu trabalho. Então, para ele, a vida começa quando terminam essas atividades. À mesa de sua casa, no banco do bar, na cama. As 12 horas de trabalho não têm para ele sentido algum enquanto tecelagem, fiação, perfuração, etc. Mas somente como um meio para ganhar o dinheiro que lhe permite sentar-se à mesa, ao banco no bar e a deitar-se na cama. Dito de outra maneira, o trabalhador e suas propriedades humanas só existem para o capital. Se ele não tem trabalho, não tem salário, não tem existência. Só existe quando se relaciona com o capital. E como este lhe é estranho, a vida do trabalhador é também estranha para ele próprio. Diz Marx que o malandro, o sem vergonha, o mendigo, o faminto, o miserável, o delinquente não existem para a economia política. São fantasmas fora do seu reino, já que ela somente leva em conta as necessidades do trabalhador, cujo atendimento permite manter vivo a ele e a categoria dos trabalhadores. O trabalho serve para conservar o trabalhador como qualquer outro instrumento produtivo. Esta é uma visão estreita do que são as necessidades humanas, que contemplam também a beleza, a paixão, o espírito e a sociedade mesmo, os demais seres humanos. Mas, enquanto existir a propriedade privada dos meios de produção, as necessidades dos homens resumem-se ao dinheiro, e as novas necessidades criadas servirão para obrigá-los a maiores sacrifícios e dependência. Então, o que você achou de tudo isso? Vamos tentar fazer uma reflexão? Procure observar na sua vida e na vida de outras pessoas e se pergunte: 1. Que coisas ditas ou feitas se relacionam a dinheiro ou trabalho? 2. Que coisas ditas ou feitas não se relacionam nem direta nem indiretamente a dinheiro ou trabalho? 3. Que momentos de sua vida não estão relacionados a dinheiro e trabalho? 4. O que você sente e pensa em relação a tudo isso? Aqui termina um pouco sobre o conceito de alienação para Karl Marx. E para você, que sentidos têm as palavras alienação e consciência? Esses sentidos têm a ver com o de Marx ou não? Por quê? Ficamos por aqui. Desejo a você uma ótima semana.